conhecida de muitos anos, ou seja, nós não somos só indivíduos falando o que quer. Né? Nós trazemos marcas de veículos de mídia importante conosco, e isso acaba fazendo com que você possa ser cobrado pelo que você falou, que você descrevia. Eu acho que há, no caso do jornalismo, e eu acho que é esse o tema do establishment, e eu já volto para o que você estava dizendo, é porque eu acho que essa crise do jornalismo hoje, ela também está muito ligada ao fato de que grande parte dos atores desse território social são contaminados com princípios ideológicos muito claros. Então você tem uma maioria imensa que está à esquerda, né, que forma consórcios, amizades, formam sociabilidades, e isso acaba, isso vem da universidade, porque os seus professores já eram assim, e isso deságua, por exemplo, da incapacidade quase absoluta da mídia, da imprensa americana, e nós repetindo a mesma coisa com relação à eleição americana. Pesquisas. Sim. A gente sabe que tem muitos donos de instituições de pesquisas que partilham do mesmo sistema ideológico que grande parte dos jornalistas, certo? Então, as pessoas que querem se informar, como você dizia, elas acabam ficando na mão e... por quê? Porque alguém vai analisar uma coisa, essa análise acaba sendo enviesada pela expectativa de que aquelas pessoas que estão montando a editoria ali no caso, querem passar aquela imagem. Então acho que isso põe o establishment em crise muito e gera muito aquilo que muita gente em redes sociais fala, que eu não acredito no seu veículo não, porque seu veículo é todo mundo petista, né? Ou tem gente que fala o contrário, porque seu veículo é todo direita. Agora, essa questão da reputação, né? Eu normalmente tenho falado, eu sou muito... Eu desconfio muito da ideia de regulação das redes, né? Desconfio a priori e desconfio no caso brasileiro a mais. Boa. Porque acho que no caso brasileiro a regulação das redes vai ser normalmente o governo da hora... Sim, fazer o que quer. Mandando o judiciário perseguir quem não concorda com ele. É isso mesmo. Do outro. Só pode mentir eu. Pro nosso lado. É o jornalismo. Isso com certeza. Porque o jornalismo... você tocou num tema bem sério agora. Então, mas é onde a gente sempre... É onde a gente vai se informar. É onde a gente acredita no cara. Tem duas coisas. Primeiro que essa ideia, assim, o povo sabe, está muito ligada a uma ideia bem estabelecida em economia, que é a sabedoria da multidão. Fala assim, isoladamente, ninguém sabe do povo para onde ir, mas na multidão a média acerta. Mas eu queria te perguntar o seguinte, teve um livro, até eu acho que o Emílio leu, chama Desinformação, do Dan Ariely. Se não leu, depois eu vou te arrumar um de presente. O que ele fala das redes sociais? Ele fala, o problema da rede, e ele tem uma posição que até você pode ser controversa em regular a rede, eu queria a sua opinião. Ele fala, o grande problema da rede é que o cara não tem um custo de reputação. Porque quando eu vou lá, você, Pondé, ou eu, ou Emílio, Gueré, Morgado, e a gente fala uma besteira, isso cai na nossa conta de reputação. A gente tem um track em erro, o cara fala, mas o Emílio falou aquela bobagem. Vai ser o corte. Pode perder emprego, patrocínio. Na rede social, às vezes você não tem o custo de reputação. E a falta de custo de reputação, ela permite que a pessoa exagere. Ele fala que isso vem do mundo animal. O pavão, por exemplo, ele fala assim, o pavão ele abre as plumas e chama atenção para mostrar para a fêmea duas coisas. Primeiro, que ele é forte o suficiente para carregar aquela pluma. E segundo, para mostrar que mesmo tendo predadores, ele abrindo a pluma, ele consegue se manter. Então, aquilo é uma sinalização. Você acha que a rede social deveria ir para um caminho de ter uma reputação, um tracking de quando você falou de coisas que são... informações corrosivas, para não chamar de fake news? Olha, primeiro eu acho que mentir, o manual de comunicação de todo governo é a mentira. O racional, como se fala em filosofia, é a mentira como método. Na imprensa, como você falava, a crise do jornalismo, quer dizer, acho que há a questão da reputação, há a questão do gatekeeping, como se fala em jornalismo, de quem é responsável, quem assume responsabilidade. Aqui nós estamos dentro de uma empresa, aqui em cima, o que a gente chama de teoria do conhecimento, teoria da ciência. Agora, eu continuo achando que o trabalho jornalístico, ele precisa ser... pautado por um esforço de superação do seu viés, seja ele qual for.
uma das características da democracia, que também o Tocqueville percebia nos Estados Unidos, no século XIX, é que a democracia tende a transformar tudo em política. Política no sentido ideológico, participação política. Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando se combatia o jornalismo no Brasil, combatia a ditadura, era fácil. Fácil não no sentido que era fácil combater, mas você tinha... O inimigo definido. Inimigo claro, que nem filme de nazista. É um filme de guerra legal, porque você sabe exatamente quem é o bandido. E é binário. É binário, exatamente isso. É bem versus mal. Agora, eu hoje em dia, nos Estados Unidos, aqui na Rebarba também, tem gente que critica o jornalismo baseado em fatos. Por exemplo, na primeira eleição do Trump, aconteceu esse debate nos Estados Unidos. Que o jornalismo não deveria ser guiado pela busca da objetividade. O jornalismo devia entrar, que nem muitos jornais americanos fazem, New York Times, por exemplo, entrar de cabeça na disputa eleitoral e assumir um lado. The Economist também. A Economist também fez e faz, ou seja, apoiar claramente uma linha ideológica. Então, Emílio, eu tenho a impressão que essa, como todas as grandes perguntas, essa pergunta não tem uma resposta clara. Porém, eu entendo que o bom jornalismo, e eu conheço pessoas que continuam fazendo isso, é um jornalismo que busca o máximo possível de objetividade. Mas aí o cara não se apaixona? Porque o pela objetividade ou pelo trabalho? Não, eu digo o seguinte, é um perigo. Político, o cara se apaixona. Sim. O cara, é religião, o cara se apaixona. Time de futebol, sim, o cara mata pelo time dele. Política também. Política também, é tudo apaixonante. Então não é perigoso um veículo de comunicação se colocar se emocionar com... Eu acho que é. Eu acho que o cara tem que ser o em cima do muro. Foda-se. Em cima do muro, em cima apresentar lá, o isentão. Então, apresentar lados diferentes, trazer. Claro. Trazer, inclusive, como você falava da Folha, que faz parte da intenção editorial, apresentar lados, uma abordagem mais plural, pessoas que pensam A, pessoas que pensam menos A, ou, de fato, não entrar nisso que você chamou de paixão. Agora, o difícil sabe que eu acho que é uma coisa sutil, mas quem observa não é sutil, mas parece sutil. É que esse apaixonamento do qual você fala no âmbito político, ele vem associado à ideia de que eu estou lutando pelo bem. Sim. Todos lutam pelo bem. Inclusive tem São valores, todos têm valores. Então, mas deixa eu fazer só mais uma pergunta sobre esse aspecto do jornalismo. Eu pensei outro dia, a gente trabalha muito aqui com jornalistas que vieram das redações e passaram a ter vida na frente da câmera, com esse negócio de internet. Hoje todo mundo tem uma câmera e tem uma cara. Esses caras que estavam na redação, quando eles vieram para frente da câmera, eles ficaram muito mais vaidosos. Compre sempre através de um agente, solicite os produtos da Orinter. É isso aí. Vou fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. De volta ao papo. Posso fazer uma aqui? Tá muito bom, hein, Pondé? Então eu converso hoje. Estamos aqui com um papo muito bom, pô. Ô, Pondé, eu queria... Tá brincando. Queria perguntar, a gente tá falando dessa questão das redes sociais e a gente vê que, como vocês estavam falando até agora, o povo sabe, né, como mexer na vela, sabe para onde quer ir. A gente viu não só nos Estados Unidos, né, essa mudança, mas a gente viu aqui no Brasil também, nessas últimas eleições municipais, o tanto que a turma debandou de um certo viés e foi para outro. Mas agora a questão da rede social, queria saber como que faz, se porventura, porque a turma está tentando dar aquela regulada, a gente vê muito que na canetada tira certas pessoas que têm opiniões fortes que muitas pessoas corroboram, tiram elas das redes sociais. Se porventura, hoje já é assim, às vezes é por canetada só, mas tem uma regulamentação, qual que vai ser a bússola da turma? Porque hoje a gente vê, ou seja aqui, ou seja em qualquer outra emissora, vê e fala, não acredito naquilo, vai aonde? Vai na rede social procurar aquela informação e checar se aquilo que está falando está enviesado ou não. Como que a turma vai ter essa bússola? Vai voltar que nem antigamente, panfletos, jornaizinhos e tudo mais, não?
Você fala o povo que vai fazer a regulação do governo? Sendo regulamentado. Sim. E aí a gente sabe que o governo vai colocar ali nas redes sociais, vai sumir com quem não interessa. Como que o povo vai ter essa bússola? Vai voltar como antigamente? Jornais, panfletos? Porque assim, se fica na mão da turma, né? Você fala as redes sociais está no governo? Isso. Como que a gente... Inclusive, algumas pessoas falam que o cancelamento saiu de moda, mas quem tiver preocupado, porque o cancelamento ele está muito associado a eu provar minha pureza ideológica. Sim. Então eu sou normalmente cancelado. Se eu sou de um grupo A, eu corro o risco de ser cancelado pelo grupo A. Exatamente. Esse é o medo. Você não é tão puro. Puro quanto deveria. Agora, eu acho que o cancelamento ele ainda é um risco. Na medida em que o mundo corporativo abraça o cancelamento. Sim. Isso é a pior coisa. Então, fulano ou fulana estão xingando na internet porque falou X. Emprego né? Falou X. O sujeito está demitido. Sim, acabou a vida do profissional. Acabou a vida dela. Para ela conseguir emprego em qualquer lugar, vai ser um inferno. Então, eu acho que o cancelamento, hoje, ele quase se transformou numa decorrência do branding, assim, da preocupação com a marca. Sim. Né? Então eu tenho uma marca importante, alguém que trabalha para mim se envolveu numa polêmica nas redes sociais, postou uma frase duvidosa, independente do contexto, ninguém analisa contexto quando quer queimar o filme de alguém, e eu demito essa pessoa. É claro que o sujeito que é político, e ele vai preso num caso como esse, ele vai continuar dizendo que está sendo perseguido, que é preso político e tudo mais. No caso que eu falava do jornalismo, assim como eu acho que professores e universidades se acham que se eles representam o bem, no sentido de que eles se veem com uma espécie de exército que carrega a salvação política da sociedade. Isso que eu quero dizer com eles acham que representam o bem, né? Então é mais ou menos como no século XIX ou no metade do XX a classe operária, que carregava a história na mão, né, no sentido marxista. Então essas pessoas acreditam que é tão óbvio para elas, dizer assim, não, fulano não presta. Fulano não presta porque ele falou uma frase que não encaixa naquele conjunto de 10 frases que você tem que usar para garantir que você faz parte do pacote. Mas esse é o politicamente correto. É uma das coisas dentro. Entendeu melhor o que é uma democracia? Olha, eu acho que tem alguns elementos. É claro, se a gente comparar, por exemplo, com a ruptura institucional da ditadura, sim. Sim, mas o pós-ditadura. Mas de lá para cá... Isso. A gente tem conseguido manter, de alguma forma, as instituições operando. Mas o Brasil está sofrendo digamos assim, uma pressão que os Estados Unidos também está sofrendo, que a maior parte da inteligência pública fica em pânico com isso, não sabe muito bem o que fazer. É que eu vou fazer uma analogia que não é minha, na realidade, é do Leonardo Trevisan, professor da SPM e da PUC, que é a seguinte: com as redes sociais surgiu um terceiro estado no Brasil. O que é o terceiro estado? O terceiro estado, nos Estados Gerais franceses, no final do século XVIII, pouco antes da Revolução, que foi 1789 a Revolução. Então, na década de 80, digamos assim, do século XVIII na França, você tinha o Estado da aristocracia, digamos o Estado I,